nascido na cidade de Tarso, uma cidade romana, no qual ele era judeu da tribo de Benjamim. Saulo, ele era um fariseu, no qual ele era muito rígido com a lei judaica. Ele seguia a lei judaica a passinhos. Saulo estudou com um mestre muito renomado que se chamava Gamaliel. Saulo, irmão, se a gente for pegar aqui na Bíblia, ele era um homem que perseguia os cristãos, né? E ele achava que isso era agradável a Deus, diante do que Saulo havia aprendido. E ele fazia isso com coragem. Ele ia atrás das pessoas que acreditavam em Jesus Cristo com coragem. E no versículo 2 aqui, ó, a gente vê que ele havia pedido cartas para o sumo sacerdote. Então, Saulo era uma pessoa que tinha poder, porque o sumo sacerdote não ia dar uma carta para qualquer pessoa, não. Ele era alguém que tinha o quê? Que tinha poder. Só que, será que as atitudes que Saulo estava tendo com o povo de Deus estava realmente agradando a Deus? Porque ele entrava em casas, destruía famílias, né, arrastava mulheres pelo seu cabelo, para o quê? Para aprisionar cada um do povo que cria em quem? Cria em Cristo Jesus. E nós sabemos quem é Jesus. E é por isso que nós nos encontramos aqui nesta noite, por amor a Jesus. Né? Eu creio que assim como você está aqui porque o amor de Cristo, Ele te alcançou. Você está aqui porque o Senhor te transformou, fez de você uma nova, uma nova criatura diante das mãos deles. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E Saulo, ele teve um encontro com Jesus através de uma visão. Uma visão apareceu a Saulo, no qual Saulo caiu por terra. A presença de Jesus, ela é tão grande na nossa vida que nós não a suportamos. Nós nos prostramos diante dela. Não há coração que suporte a presença do Senhor. Não há quem consiga aguentar a presença de Jesus sobre a nossa vida. Nós nos prostramos, nos quebrantamos diante da presença dEle, porque nós sabemos que só Ele é digno de honra e de glória. Só Ele é digno de ser adorado entre as nações. E aquele homem, ele se prostrou. E Jesus já fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? Ó, Saulo viu que quem apareceu para ele era o quê? Diferente. Ele era diferente. Ele nunca tinha visto alguém da maneira no qual Jesus se apresentou para ele. E Jesus fala: sou eu, Saulo, Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento, Jesus vira e fala para ele assim, ó, lá no versículo 6, fala assim, ó, e Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Porque Saulo, que ele estava em uma viagem a Damasco, foi quando no meio do caminho Jesus apareceu para ele. E o que, irmãos? Saulo viu Jesus e ele poderia muito bem falar assim: eu obedecer esse homem? Eu nem conheço ele. Como que eu vou obedecer a ele? Eu nem conheço. Como assim? Mas não, ele sabia. Jesus já estava ali, ó, transformando o coração de Saulo. E o que ele fez? Ele foi e obedeceu à voz de Jesus, e ele foi até a cidade de Damasco. Por quê? Porque o Senhor lhe ordenou. E antes obedecer a Jesus do que nos sacrificar. É muito melhor você obedecer aquilo que Jesus manda você fazer do que você ficar se sacrificando, porque assim você só vai se machucando. Jesus falou: obedeça, não tema.
Não tema, porque Ele é contigo. É Ele, o Senhor, quem está contigo. Vai na tua fé. Não para. Obedeça a voz dEle. Foi Ele que te chamou. Ele que te separou. Foi lá no ventre da tua mãe que Ele te escolheu. Você é separado. Não temas, o Senhor é contigo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aquele homem, irmãos, quando ele caiu, ele não enxergou mais. Ele não estava enxergando mais. E junto com Saulo, havia outras pessoas, havia alguns companheiros, no qual pegaram Saulo pelo braço e fizeram como Jesus ordenara. Levaram ele até a cidade de Damasco. E ali Saulo, ele não comeu por 3 dias, ele não bebeu por 3 dias e ficou sem enxergar por 3 dias. E Jesus aparece a uma visão ao discípulo Ananias. E fala assim, Ananias, e Ananias já responde, eis-me aqui, Senhor, porque Ananias já conhecia a voz daquele que o chamava, que era o seu mestre. E Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus fala para ele, Ananias, levanta-te, porque você vai lá na casa de Judas, na rua à direita, para orar por um homem cujo nome é Saulo de Tarso. E ele, Ananias, ele está orando. No versículo abaixo, irmãos, Jesus aparece, é uma visão a Ananias. E no versículo logo abaixo, aparece assim, que Saulo, ele estava tendo uma visão, no qual entrava um homem na casa de Judas, no qual o nome dele era Ananias. E era depois da oração que aquele servo de Deus fosse fazer, que ele seria curado daquela visão. Então, há maneiras do Senhor trabalhar que nós não entendemos. Para vocês verem, Saulo, ele era um improvável. Mas para Jesus, ele era o quê? Ele era aprovado. E nós somos assim. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e não dá nada para a gente. Mas quem conhece o íntimo, quem conhece o nosso coração é somente Jesus. É somente Deus quem conhece. E Jesus sabia que como aquele homem ele era valente, ele era corajoso, ele era destemido, irmãos. Ele ia avante, ele ia sem medo para pegar o povo de Deus. Jesus sabia que se colocasse ele para trabalhar na obra dele, ele ganharia nações para ele. Ele ganharia multidão de pessoas para o reino dele. Ele conhecia aquele homem. E Jesus procura pessoas corajosas nesta noite. Você tem sido corajoso na obra de Jesus? O que você tem feito para Ele? O que você tem feito? Deus tem entregado coisas na tua mão, você tem feito aquilo que Ele tem entregado ou tem inventado desculpa? O que você tem feito? Tem ido no teu vizinho fofocar ou tem ido falar da palavra de Deus? O que você tem feito? Tem estado em lugares onde Deus não se agrada e continua? Cadê o teu testemunho? Quem é crente é diferente, é separado. Jesus aqui havia separado já Saulo para ganhar o quê? Multidões para o reino dele. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus, tu és grandioso, Pai. E Ananias, irmãos, Ananias, ele vira e fala assim para o Senhor, assim, mas Jesus, esse homem,
O senhor sabe o que ele tem feito? Ele tem perseguido os cristãos. Ele tem perseguido. Tenho eu ouvido coisas ruins desse homem. E o Senhor quer mesmo que eu vá lá? Que eu vá lá orar por ele? E Jesus fala: Ananias, vá. Vá. Sabe por quê? Porque Saulo, para mim, é vaso escolhido. Você está aqui, irmão, porque você é escolhido. Você não está aqui à toa, não. O Senhor, Ele te escolheu. Ele te chamou. Você foi separada, escolhida por Ele. Independente da situação que você passe, saiba que tem um Deus que Ele te ama. Independente do teu problema, da tua aflição, Jesus, Ele tem resposta para todas as situações da sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que você tem enfrentado. E hoje Ele te deu a oportunidade de se arrepender, porque assim como Ele transformou a vida de Saulo, Ele quer transformar a sua vida. Não somente a sua vida, como a sua casa. Se o seu filho não está aqui, começa a orar que Jesus traz. Jesus traz. Se teu marido não está aqui, começa a orar que Jesus traz. Jesus traz, irmãos. Porque senão nós estaríamos aqui em vão se nós não acreditássemos que Jesus faz milagre. O que adiantaríamos estar aqui? O que adiantaríamos servir? Para que o serviríamos? Mas o nosso Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque eu sou promessa, irmãos. Estou aqui debaixo de oração da minha mãe, da tia Lola, da Renata, intercessoras minhas. Fiquei no mundo durante quase 15 anos. E é um milagre eu estar aqui hoje. Irmã Natália, pastor Elias, foram ajudadores, orando por mim, incansavelmente. E eu estou aqui hoje para a glória do nome do Senhor. Por isso que eu falo para vocês que Jesus faz milagre. Ele opera milagre. Aqui, irmãos, ó, no versículo 17 fala assim, que Ananias foi e entrou na casa de Judas. E impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já não era Saulo mais. Depois da declaração de Jesus falando que Saulo era vaso escolhido, o tratamento de Ananias com Saulo já foi o quê? Diferente. Era Saulo irmão. Ele já fazia o quê? Parte deles. Aquele que era perseguidor tornou-se seguidor de Cristo. Aquele que perseguia Cristo tornou-se a amar a Cristo acima de todas as coisas. Porque o que Deus fez na vida desse homem, irmãos, foi coisa assim, ó, grandiosa. E ali, irmãos, Ananias entrou naquele lugar, ali na casa de Judas, e orou por Saulo. E quando ele orava por Saulo, caía dos olhos de Saulo como que escamas. E Saulo, ele já recuperou a sua visão imediatamente. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio da glória de Deus. A glória do Senhor se pairou sobre a vida de Saulo. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa do Senhor. Olha o quanto Deus nos ama. Olha o quanto Jesus nos ama, irmãos. Aquele que perseguiu seus filhos. Aqueles que estavam perseguindo Ele, era amado por Ele. Jesus o amava, Jesus o conhecia. Jesus sabia como Saulo seria. Jesus sabia, irmãos.
Saulo, depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus, Saulo, ele comeu, ele foi fortalecido, ele se juntou aos discípulos e ele começou a pregar a palavra de Deus, ele começou a pregar a palavra de Deus com ânimo, com vigor, irmãos, porque houve uma transformação na vida de Saulo. Ele foi transformado e ele sentiu alegria naquilo. Por quê? Porque logo ele foi o quê? Ele foi dividir com as pessoas que Jesus era o Cristo, que Jesus é Cristo. E muitas pessoas até falavam, mas esse não era aquele homem que perseguiu os cristãos? Não era ele? Mas Saulo não importava. Por quê? Porque quem estava com ele era muito maior. O passado, já foi. Não fica ligando para o passado não, irmãos. O passado acabou. Na hora que o inimigo vier na sua mente te lembrar do passado, você já fala, sai, Satanás. Não quero saber não. Não vem não com coisa do passado não. Hoje eu vivo um presente com Cristo. A minha caminhada está sendo com Cristo. E depois, irmãos, Saulo passa a ser chamado de Paulo. E Paulo, a gente sabe que ele passou por muitas situações. E ele era um homem no qual ele tinha muita intimidade com o Senhor. Inclusive, Paulo, depois de Jesus, ele foi o maior missionário da Bíblia. Diante de tantas pessoas que Paulo alcançou. E Paulo passou por muitas situações, o quê? Desagradáveis. Foi preso, também foi perseguido, também foi caluniado, açoitado. Por quê? Por amor, a essa palavra, a palavra de Jesus. Porque Paulo, que ele viveu a transformação que Jesus fez na vida dele. Irmãos, hoje Deus está nos permitindo sermos diferentes diante da presença dEle. Hoje Deus nos está permitindo buscar arrependimento. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite, mas quando o Senhor falava ao meu coração, Ele falava sobre arrependimento. Muitos estão aqui, estão com as escamas sobre os seus olhos, mas no nome de Jesus, hoje, essas escamas, elas vão cair por terra. No nome de Jesus, elas cairão por terra nesta noite, e você será uma nova criatura. Quantas pessoas estão aqui, irmãos, estão com vergonha de falar o nome de Jesus? Vergonha? Não tem vergonha, irmãos, de falar mal do fulano e do ciclano na rua. Mas tem vergonha de falar o que ele fez na sua vida. Tem vergonha de falar o que ele fez lá no seu trabalho. Tem vergonha, irmãos, de falar tudo aquilo que ele tem feito na tua família. Vai em lugares que não agradam o Senhor, está sentado em rodinhas de bares, profanando o nome de Cristo, o nome que é santo e limpo. Se conserta nesta noite, tu está aqui por conta da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Tem trocado Jesus por conta de um pouquinho de cerveja. Tem trocado Jesus por uma birinha de cigarro. Tu vai para o inferno. Você já parou para pensar que o que te espera é o inferno? Se conserta nesta noite. Deus quer conserto contigo. Da forma que você está, não agrada a Ele. No céu tu não entra assim se Ele vier te buscar. Está esperando Jesus buscar no coletivo, e se Ele vier hoje para você? Para onde você vai? Para onde vai a sua alma? O que adianta estar aqui na igreja, mas está disseminando ódio aí para tudo quanto é lado que vai? O que adianta? A transformação de Saulo aqui, ela foi por completa. Ele transformou em quê? Em um novo homem. Paulo se transformou em um novo homem, nova criatura.
tudo se fez novo na vida dele. Aquilo que ele tinha costume de fazer, ele parou. Ou ele continuou perseguindo aqueles que acreditavam em Jesus? Ele continuou? Não. O que ele fazia, ele deixou. E a vida de Paulo, irmãos, não foi uma vida super agradável. Não. Ele passava por situações que o entristecia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz aqui, diz assim, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo aqui, ele tinha um espinho em sua carne. Antes ele havia recebido muitas revelações do céu. E naquele momento ali, ele estava passando por uma situação difícil, no qual a Bíblia não diz qual é esse espinho na carne. Não é um espinho de roseira, não, que finca, viu, irmãos? Ou algum outro tipo de espinho, não. Era um problema. Era algo que incomodava ele. Era algo que incomodava a Paulo. Por quê? Porque por 3 vezes ele chega para Deus e pede para quê? Para que Deus retira aquilo dele. Mas Deus dá uma resposta para Paulo tão maravilhosa, tão real, tão grandiosa, que ele vira e fala assim, Paulo, a minha graça a ti basta. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Independente da situação que você esteja, a graça dele te basta. Você não precisa de mais nada. Por quê? Porque a graça dele te sustenta todos os dias. E se não fosse a graça dele? O que seria de nós se não fosse a graça dele? Mas Priscila, lá na minha casa, a graça a ti basta. Na minha geladeira, a graça a ti basta. Priscila, minha luz, a graça a ti basta. Não sirva Jesus, não, irmão, pelo que ele pode te dar, mas sirva a ele pelo que ele é na sua vida. Sirva Jesus pelo que ele fez por você lá na cruz do Calvário, no qual ele derramou até a última gota de sangue dele, por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós que está aqui esta noite. Foi por mim. O amor nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e é pelo amor dele que nós estamos aqui nesta noite. É pela graça dele que o quê? Que nos sustenta todos os dias. Muitas das vezes nós queremos o quê? Desistir, parar, estacionar. Mas o quê? A graça dele nos basta. Ela nos sustenta. Não desista. Eu sei que é difícil. Só o Senhor sabe o que eu passei esses dias. Mas a graça dele tem me sustentado. Sabe por quê? O pastor está aqui, a irmã Natália também. São pessoas que têm muito mais tempo do que eu na igreja. E eles sabem que quanto mais a gente quer ser usado, mais prova a gente vai passando. Mais luta a gente vai passando. Mas são experiências que a gente vai vivendo com o Senhor. São experiências que o Senhor vai nos entregando para nós vivermos, sabe o quê? O extraordinário de Deus com Ele. São coisas sobrenaturais que Ele nos entrega, mas nós temos o quê? Que estar na posição. Nós temos que estar diante da presença de Deus, o quê? Buscando.
engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, porque vale a pena, irmãos. Vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena. Vale a pena. O mundo, ele é enganoso. Eu tive lá. Eu sei como que é. Jesus não. Eu cheguei na igreja destruída, arrebentada. E Jesus, pela misericórdia dele, ele me resgatou. Por amor a mim, sem eu merecer nada. Ele me tirou de lá e me colocou aqui, irmãos. Ó, olha onde eu estou hoje. Glória a Deus por isso, irmãos. Não é por mérito meu, não, mas é por Ele. É porque para Ele são todas as coisas. Não tenho eu dado um testemunho na igreja e fora dado outro, não, irmãos. O que eu vivo aqui, eu vivo lá também. Eu tenho alegria em servir a Jesus. Eu tenho alegria em passar por experiências com Ele, por mais que tenha experiências que são dolorosas, assim como Paulo viveu. Paulo não mandou muita gente para a prisão e ele foi o quê? Preso. Por amor, ó, essa palavra. Se hoje viesse alguém aqui para te prender em amor a essa palavra, você iria? Se alguém viesse para te matar sobre essa palavra hoje, você morreria? Se alguém matasse o seu filho, o que você faria? Por amor a essa palavra. Porque é tudo para Ele, irmãos. Nós somos dele. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a autoridade vem é dele. Nós não somos nada se Jesus não estiver conosco. Nós somos totalmente dependentes dele. Se a graça dele não nos alcançasse todos os dias, estávamos, ó, destruídos. Mas ele nos amou primeiro. Foi morte de cruz, irmãos. Hoje comemora, né, a ressurreição de Cristo. Foi morte de cruz por amor a nós. Quantas chibatadas o Senhor não levou sem a culpa ser dele? Era nós para estar ali. E Ele levou sobre Ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todos os nossos fardos, foi sobre Ele. Era nós. Era nós para estar lá naquele lugar. Mas foi Ele quem morreu por amor a nós. E tem pessoas que têm pegado. Tem pessoas que têm pegado. E tem adulado aquilo que Jesus fez na vida dela por conta de um beijo. E te canta lavas, subiando lavas. E te canta lavas, subiando lavas. Tem trocado o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por conta de adultério, canta lavas. Por conta de fornicação, canta lavas. Mas Deus chamou hoje, canta lavas, subiando lavas. Porque Ele quer um concerto contigo. Canta lavas, subiando lavas. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto o poder de Deus passando aqui neste lugar. Eu sinto Jesus curando aqui esta noite. Eu sinto Jesus trazendo resposta para corações que estavam entristecidos esta noite. Se conserta com Jesus hoje. Se conserta com Jesus hoje. Eu não sei o que você tem feito, mas se conserta hoje. Ele fechou sepulturas essa noite. Se conserta com Ele esta noite. Eu estava lá em casa, Jesus falava assim, filha, fala para ele, que hoje eu fechei sepultura, viu? Eu fechei. Ele fechou sepultura, sabe por quê? Por amor a você. Não era... Som.
não era para estar aqui mais não. Mas a misericórdia, a graça do Senhor, ela te alcançou nesta noite. Então tem uma transformação verdadeira com o Senhor, não fica brincando mais não, porque não é tempo de brincar mais não. Jesus está às portas, ó. E Jesus, ele quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus quer pessoas que andam lado a lado com ele. Jesus quer pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Jesus quer pessoas, ó, que conta, que fala aquilo conforme ele tem feito, que vai pregar a verdadeira palavra, irmãos, porque a gente tem visto muitas palavras por aí que não é aquilo que agrada ao Senhor, mas ele quer pessoas que sejam, ó, cheias do Espírito Santo, assim como Saulo foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, fala assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter manter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor está aqui te fortalecendo nesta noite. O Senhor, ele está aqui revigorando as tuas forças nesta noite. Por quê? Porque ele ama você. Ele quer transformar a sua vida, assim como ele fez na vida de Paulo. Paulo estava em uma prisão aqui, irmãos, quando ele disse isso, ele estava em uma prisão em Roma. Para vocês verem a alegria de Paulo ao falar que ele sabia viver com muito ou com pouco. Se ele tivesse muito, amém, mas se ele tivesse pouco também, glória a Deus, amém. Aleluia, louvado seja Deus, porque para Paulo, o que importava era ele ter a presença de Jesus sobre a vida dele. E quem quer essa presença nessa noite? Quem quer ser transformado nessa noite? Quem quer falar assim, ó: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Faça de mim, ó Pai, conforme lhe apraz, conforme é da tua vontade, conforme é do teu querer. Deixa o Senhor te usar assim como usou Paulo. Assim como ele fez na vida de Paulo. Paulo ganhou muitas almas para Jesus, assim também. Como eu vou falar mais breve sobre essa mulher que se encontra lá em João 4. A gente vai falar dela, que é a mulher samaritana. Eu vou fazer um resumo bem breve, tá, irmãos? Para depois pedir autorização para o pastor para a gente estar orando. Mas essa mulher, ela era uma mulher no qual ela teve um encontro com Jesus. Jesus já estava esperando ela lá, porque Jesus sabia o horário que ela ia. E esse mesmo Jesus já estava esperando você chegar aqui, viu? Antes mesmo de você chegar, ele já estava aqui te esperando. Ele sabia que você viria. E assim como ele sabia que você viria, ele sabe de todas as suas aflições. E ele conhecia aquela mulher. Ele sabia pelo que aquela mulher passava, porque ela também, ela era uma mulher o quê? Improvável diante da sociedade. Ela era considerada uma prostituta, no qual ela teve 5 maridos. E o que ela estava naquele momento ainda não era dela. Isso Jesus revelou para ela. Isso Jesus falou para ela. Aquela mulher, ela poderia estar querendo achar um preenchimento para o vazio que ela tinha dentro do coração dela. Foi aonde ela poderia ter tido vários casamentos. Procurava em pessoas esse preenchimento. Mas aquele dia o Senhor separou. Aquele dia, Jesus havia separado para ter um encontro com ela. E quando Jesus vira e fala para ela dar água para ele, ela vira e fala assim: mas tu és judeu conversando comigo? Que sou samaritana?
Aquilo era errado diante deles, porque os samaritanos eles eram muito hereges. Eles tinham briga entre si. E ainda mais ali no poço de Jacó, os dois conversando, um homem e uma mulher. Diante da sociedade, aquilo ali era totalmente errado. Mas Jesus, ele não se importava, porque ele veio para os doentes, irmãos. E aqui a igreja, ela é o hospital. Aqui nós somos o quê? Sarados. O Senhor nos traz aqui para sarar as nossas feridas, para transformar as nossas vidas diante da presença dEle, para sermos testemunho vivo daquilo que Ele faz por nós. E em uma conversa que eles têm, Jesus fala que Ele queria dar a água da vida para aquela mulher, né? E aquela mulher, ela havia ido no poço para buscar o quê? Para buscar água física. Porque é o quê? Nós precisamos, né? Da água para sobreviver. E ela precisava da água para fazer várias coisas na sua casa, para beber, fazer comida, né? Mas aquela mulher, aquele dia, ela saiu transbordando, sabe do quê? Da água viva que Jesus ofereceu a ela. Ela saiu de lá diferente da forma no qual ela chegou. Ela saiu de lá cheia da alegria. Aquela água foi mais do que o suficiente para ela. Tanto é que ela estava com um cântaro para buscar água física. E ela deixou ele lá. Ela não importou, porque ela estava cheia da presença de Deus. Ela estava cheia da alegria de Deus. Ela estava cheia do poder de Deus. E isso, irmãos, ela saiu em rumo à cidade dela. E ela evangelizou toda aquela cidade, no qual ela ganhou aquela cidade para Jesus. Ela não ficou com para ela, porque ela poderia muito bem ficar com aquilo somente para ela. Mas não, ela quis dividir com as pessoas. Eis o Cristo, aquele que falou todas as coisas que eu fiz, aquele que me revelou tudo. Eis o Cristo, é verdade, eis que Ele é verdadeiro. Eis Jesus. E Jesus, Ele está aqui presente neste lugar esta noite. E Jesus, Ele veio para fazer um novo, extraordinário na sua vida nesta noite. Irmãos, tenho eu falado de Jesus para uma cliente, no qual ela também é improvável aos olhos das pessoas, porque eu falo de Jesus para cada cliente que vai ali no meu espaço. E ela é improvável, irmãos, mas eu vejo Jesus trabalhando na vida dela todo sábado que ela vai lá na minha casa. Um dia ela estava muito aflita, ela virou e falou assim para mim assim, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falou assim: Priscila, você pode orar para mim? Estou tão ansiosa. E você fala tanto de Jesus, né? Ora para mim, pede a Ele por mim, porque faz dias que eu não durmo. E eu ia mandar uma oração para ela em digitado. Aí o Bruno olhou para mim e falou assim: amor, não, manda mensagem, áudio para ela, orando por ela. Aí eu peguei e comecei a orar por ela, no qual a minha oração foi até o pai dela. E na oração eu pedia um livramento para o pai dela, né? E no outro dia, irmãos, ali naquele esgoto, ali no São Gabriel, ali no pórtico ali, sabe? O pai dela quase caiu dentro daquele lugar. Foi um livramento de Jesus na vida daquele homem, aquele dia. Quando foi no sábado, ela chegou lá em casa, me contando com alegria, ela virou para mim e falou assim: Priscila, me ensina a orar? Eu quero orar igual você orou para mim aquele dia, Priscila. Me ensina a orar daquele jeito.
E eu falei para ela assim, ensino sim, vamos aprender junto comigo. E ela chorava, irmãos, porque ela estava com o coração contrito, sedento, sabe, diante da presença do Senhor. E eu fui falando com ela, ela falou assim, Priscila, eu também comecei a levantar às 3 horas da manhã para orar, tá? Igual você falou que você faz, eu estou fazendo também, viu, Priscila? Aí a gente conversando, e ela falando para mim assim, Priscila, eu estou bebendo, estou vendo que isso está me atrapalhando, sabe? Eu não quero beber mais. Eu falei assim, então vamos orar para você parar de beber, né? E ela tem chegado lá em casa todo sábado, irmãos, ela fala assim, Priscila, no final de semana passada eu não bebi, eu não estou tendo vontade mais de beber, Priscila. E você vai vendo, irmãos, o que Deus vai fazendo na vida da pessoa, que é o que é improvável. Mas em nome de Jesus, eu creio que um dia eu ainda virei aqui nesse altar e contarei o testemunho dela. Porque quando eu falei assim para ela assim, ó, amiga, eu posso falar sobre você? Ela falou assim, pode, fala para eles que eu tenho oração no meu celular até hoje, viu, Priscila? Fala para eles, não esquece, viu? Não esquece. Você quer que eu te mando? Aí você mostra para eles, vai, não precisa não. Não precisa. Mas é isso que Jesus faz, irmãos. Nós vamos dando uma abertura para Jesus, ó, e Jesus vem trabalhando na nossa vida. Jesus, ele vem modificando as coisas. Há um tempo atrás eu tive um sonho que eu estava assim num lago e um peixe havia saído. E aquele peixe, ele era laranja com dourado. E ele pulou de um jeito estranho na areia, assim. Aí eu peguei e falei assim, que estranho, que peixe esquisito, pulando desse jeito na água. Quando veio um homem assim, ó, andando sobre as águas, e ele ficou de frente comigo. E falou para mim assim, ó, Priscila, chegou a hora. Priscila, chegou a hora. Os peixes, ó, vão tudo sair da água agora. E foi saindo aquele mundo de peixe, irmãos. E eu entendi o quê? Que são almas. Almas para o reino de Jesus. O Senhor me chamou para ir atrás de almas. Chegou o tempo no qual Ele falou assim, filha, agora chegou o tempo, você está preparada. Porque o propósito meu se alinhou com o dele. Ele se alinhou com o meu. E quando, irmãos, isso acontece, o Senhor, Ele nos usa de forma extraordinária. Porque nós nos colocamos o quê? Diante dEle, falando, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim conforme lhe apraz e conforme é da tua vontade. E Jesus está aqui esta noite. O mesmo Jesus que transformou a vida de Paulo. O mesmo Jesus que transformou a vida da mulher samaritana. E fez tantas outras transformações. Ele está aqui nesta noite. E Ele também veio para transformar a tua vida. Para colocar as coisas que não estão no lugar, no teu devido lugar. Jesus vai te usar nessa terra. Jesus quer usar a tua vida, não é do teu irmão, não, é a tua. Jesus, Ele te separou e Ele quer usar você. Posso orar, pastor? Rafaela, pode orar? Pode cantar? Tu és? Pode? Irmãos, se coloca sobre os vossos pés nesta noite. Você que quer uma vida transformada com o Senhor, apresente ao Senhor nesta noite. Se você quiser chegar aqui à frente, ó, tem homens ungidos, cheios do poder de Deus para orar por você. Assim como o Senhor transformou a minha vida, Ele está aqui hoje para transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Ele quer fazer algo novo na tua casa. O Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aquilo que é impossível para você, é possível para Ele. Ele entra aonde ninguém entra.
e Ele faz o que ninguém faz. Abre a boca. Declara a Ele a sua melhor adoração. Abre o seu coração.